pessoal, tudo bem? Que saudade que eu tô de ver vocês, de estar com vocês. Os nossos encontros são sempre muito divertidos. Espero que vocês estejam lendo o livro e que logo logo a gente se encontre. Bem logo. Eu vou começar dando uma revisãozinha, porque a gente vai ver um outro tema. Então, eu decidi dar primeiro essa revisãozinha de substantivo, e a gente depois vai ver adjetivo, que é um exercício que tem aí no livro de vocês, e depois eu vou passar a correção dos exercícios que eu dei, tá bom? Vamos começar com substantivos agora. O que são substantivos? Vamos começar com essa pergunta. O que são substantivos? Vocês lembram? É a classe de palavras que nomeiam seres, visíveis ou não, animados ou inanimados, ações, estados, sentimentos, desejos, ideias, ok? Lembra que eu sempre falo para vocês, substantivo são nomes, é algo que dá nome a alguma coisa, tá? Lembra sempre disso, que daí fica fácil de conduzir. Olha aqui, ó, crocante e com gostinho de avelã. Tá falando aqui do Kit Kat, isso mesmo. Crocante e com gostinho de avelã. Crocante está dando nome a alguma coisa? Não. Ele está dando uma qualidade, alguma coisa. A gente já vai estudar isso. Gostinho está dando nome a alguma coisa? Tá. Está dando nome àquela sensação que a gente tem no paladar, sabe? O paladar. Uma sensação que a gente tem quando a gente consome alguma coisa, quando a gente come alguma coisa, tá? Avelã está dando nome a uma fruta, a um frutinho que a gente consome junto com outras coisas. Por exemplo, no Kit Kat que ele vem junto. Esse negocinho aqui, ó, tá misturado com Kit Kat que dá essa sensação crocante aqui. Então, essas palavrinhas gostinho e avelã são substantivos, porque elas estão dando nome a algo. Então, mas vamos ver no detalhe? Então vamos lá, vamos ver no detalhe. Substantivos, a classificação dos substantivos. Ela pode ser primitiva, o substantivo ele pode ser primitivo quando ele dá origem a outra palavra. Então, primitivo ele não dá origem, não necessariamente dá origem, mas ele não depende de outra palavra para existir, ele já existe sozinho. Então, por exemplo, dia, grito, ferro, não tem uma outra palavra que forma essa, certo? Olha essa. Quando a gente tem derivado, são palavras que elas precisam de outra para poder existir. Então, ela se forma a partir de outra palavra. Olha lá. Diário, gritaria, ferrugem. Então, diário vem de qual palavra? Dia. Gritaria vem de qual palavra? Grito. Ferro vem de qual palavra? Ferrugem. Desculpa, ferrugem vem de qual palavra? Ferro. Então, para ter uma palavra derivada, ela precisa de uma palavra primitiva. E essa palavra primitiva, ela não depende de uma outra palavra, certo? Ela surge, ela simplesmente, ela existe, certo? Agora, substantivo simples é quando ela é formada por uma só palavra. Por exemplo, cabeça, medo, Marte. São palavras simples. Ela só tem uma palavra na formação. Agora, quando eu tenho uma palavra composta, é quando eu tenho mais de uma palavra para formação. Olha lá, quebra-cabeça, duas palavras, quebra e cabeça. Beija-flor, beija e flor. Pontapé, ponta e pé. Então, eu tenho duas palavras que formam uma palavra. Então, duas palavras formam esse substantivo que o transforma em substantivo composto. Tá bom? A gente também tem um outro grupo que é comum e próprio. Um substantivo comum é um substantivo que ele não dá um nome assim específico. Ele tem uma visão geral. Então, ele não particulariza nenhum, não deixa um ser único. Por exemplo, país, peixe, saudade, não transforma uma coisa única. Agora, quando eu falo de nome próprio, aí sim eu estou falando de coisas únicas, eu distingo isso, eu separo. Olha só, João, é diferente de eu falar menino, mas quando eu falo João, eu estou especificando que menino que é esse, então eu transformo ele num nome próprio. Sergipe, tem vários estados no país, mas quando eu falo Sergipe, eu estou falando especificamente de um local.
Brasil tem vários países no mundo. Quando eu falo Brasil, eu estou sendo específica. Então, eu estou distinguindo de outros países, certo? Então, isso são nomes próprios. Quando eu separo, quando eu coloco no detalhe esse nome, tá? Concreto. Um outro grupo de substantivo, ele pode ser concreto ou abstrato. O concreto é quando ele não depende de outro para existir. Não importa se é um ser real ou imaginário. Ele não depende de um outro ser para que ele exista. Exemplo, mesa, fada, sereia, Deus, sol, cadeira. Ele não depende de nada para existir, de nenhum outro ser para existir. Ele simplesmente existe, certo? Agora, o abstrato, para que ele exista, ele depende de um outro ser, como orgulho. O orgulho não existe por si só, o orgulho está andando por aí. Não, o orgulho está em alguém, certo? Então, ele é um substantivo abstrato. Beleza, beleza também não fica andando por aí. Alguém é bonito, alguém é belo, ok? Confusão. A confusão não fica andando por aí também. Alguém fez a confusão. Um grupo de pessoas produziu a confusão. Então, para que se exista a confusão, precisa existir outros seres. Fuga, a mesma coisa. Então, quando eu até brinco com vocês, você pode tocar concreto, não pode tocar abstrato. Pensa muito próximo disso, mas não tanto, porque você tem que lembrar que ele não precisa de alguém para existir. Quando eu falo de concreto. Quando eu falo de abstrato, aí sim, ele depende de alguém para que ele exista, tá? Pensa assim. Sempre vai depender de alguma coisa, de alguém para existir. A gente tem mais um grupo que são os coletivos. Os coletivos são nomes que, mesmo estando no singular, eles passam a ideia de agrupamento de seres da mesma espécie. Por exemplo, cardume, conjunto de peixe. Então, vários peixes juntos é um cardume. Vários porcos juntos é uma vara. Um molho de chaves, um monte de chaves juntos é um molho. Sabe seu chaveiro cheio de chave? É um molho. Colmeia é um conjunto de abelhas. Então, várias abelhas juntas formam uma colmeia. Atenção! Os substantivos, eles podem ter várias classificações. Por isso que eu falei que é grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Eu trabalhei isso em sala com vocês. Por quê? Porque um mesmo substantivo, ele pode participar de vários. Olha lá, casa. Casa é um substantivo primitivo, simples, comum e concreto. Telhado, ele é derivado da palavra telha. Ele é simples, ele é comum e é concreto também. Então, quando eu penso nos substantivos, eu posso pensar nele em um grupo grande e com várias formações, tá? Então, bora praticar? Vamos lá. Amor, primeiro substantivo que tem aí. Vou analisar ele aqui. Ele é comum ou próprio? Comum, isso. Ele é coletivo? Não é coletivo. Ele é simples ou composto? Simples, tem uma palavra só. Ele é primitivo ou derivado? Primitivo. Ele não vem de nenhuma outra palavra. Ele é concreto ou abstrato? Exatamente, abstrato. Para que ele exista, alguém precisa senti-lo, certo? Então, amor é abstrato. Boneca, comum ou próprio? Comum. Se fosse Barbie, seria próprio. Daí seria o nome da boneca, ok? Coletivo, não. Simples ou composto? Simples. Ele é primitivo ou derivado? Primitivo, certo? Ele é concreto ou abstrato? Concreto, certo? Criança. Criança é comum ou próprio? Comum. Coletivo? Não. Simples ou composto? Simples. Existe uma só palavra. Primitivo ou derivado? Primitivo. Concreto ou abstrato? Concreto, exatamente. Magali. É comum ou próprio? Próprio, né? Inclusive é o nome de uma personagem dos quadrinhos da Turma da Mônica, né? É um nome próprio, é um nome que se dá para uma pessoa. Separa, seleciona. Eu olho para a Turma da Mônica e eu sei quem é a Magali dentro da Turma da Mônica. Por isso que é um nome próprio. Ele é coletivo? Não. Simples ou composto? Simples, tem um nome só. Se fosse Ana Maria, a gente teria o nome Ana e Maria. Então, eu só tenho um nome aí. Então, ele é simples. Primitivo ou derivado? Primitivo.
Concreto ou abstrato? Concreto. Girassol, ele é comum ou próprio? Ele é próprio, porque é um nome que a gente dá àquela flor, certo? Então, se é o nome que se dá uma flor, flor é um substantivo comum. Só que girassol eu estou sendo específico, né? Eu estou diferenciando essa flor das outras flores. Então, é um nome próprio. Coletivo? Não, não é coletivo. Simples ou composto? Composto tem dois nomes, gira e sol. Então, é um substantivo composto. Primitivo ou derivado? Primitivo. Ele é concreto ou abstrato? Ele é concreto, certo? Então, agora a gente vai falar sobre as flexões dos substantivos, porque eles têm uma flexão. Eles podem flexionar em gênero, em número ou em grau. Gênero, masculino e feminino, ok? Número, singular ou plural. E grau, aumentativo ou diminutivo. Vamos ver no detalhe, então, flexão dos substantivos. Gênero. Na língua portuguesa, gênero costuma estar associado ao sexo dos seres, certo? Só que a gente não pode confundir sexo dos seres com gênero das palavras, por uma simples razão. Todos os substantivos, todos os substantivos do português, eles possuem gênero, tanto os referentes a pessoas e animais, quanto os referentes a coisas, entendem? Então eu não posso fazer essa confusão. Vamos entender aqui melhor. Quais são os dois tipos de flexão que a gente tem? Masculino ou feminino? É um dos tipos, vocês vão ver agora. Então, a gente tem masculino, juiz, cidadão. Feminino, juíza, cidadã. Esse tipo aqui, a gente chama biforme. Por quê? Porque tem duas formas. Eu tenho uma forma para masculino e eu tenho uma forma para o feminino. Certo? Ó, ator, atriz, menino, menina, biforme. Eu tenho também uniforme. O que é isso? São outros tipos de gênero. Então, olha aqui, sobrecomum. Só tenho um gênero. Eu não tenho masculino e feminino, eu só tenho um. Por isso que ele é uniforme. Eu só tenho uma forma de falar. A criança, a testemunha, a vítima. Eu não tenho outras maneiras de falar. Eu só consigo falar dessa forma. Independente se é um homem ou uma mulher. Comuns de dois gêneros. É quando o gênero pode ser utilizado para os dois. O que modifica? O artigo que está antes, alguma palavra que vem antes e faz essa referência. Então, ó, o dentista, a dentista, um estudante, uma estudante. Aí ela que faz essa diferenciação de qual que é o gênero dessa palavra que vem na sequência. Epsenos, um gênero para nomear animais. Então, por exemplo, eles precisam pegar uma outra palavra para fazer isso. A onça, macho. A onça, fêmea. Então, esse macho e fêmea é que mostra qual que é o gênero dessa palavra. Então, quando eu estou falando de gêneros do substantivo, é isso aqui. Se vocês ficarem com dúvida, vocês perguntem, tá bom? Aí eu vou tirando as dúvidas. Outro tipo de flexão que a gente tem é flexão de número. Que número, pensa sempre, como eu falei para vocês na sala, quantidade, tá? Então, eu tenho singular e plural. Então, juiz, pão, juízes, pães. Formação, como que forma o número? Palavras terminadas em R e Z, a gente acrescenta o ES. Então, olha lá. Nariz, narizes, flor, flores. Palavras monossílabos ou oxítonos que terminam em S, a gente acrescenta ES. Olha lá, freguês, deuses, tá? Então, quando elas têm o som mais forte na última, aí eu acrescento ES, tá? Ou se elas são monossílabos. Importante, se não for oxítono, elas são invariáveis, ó, ônibus, lápis, tá? Elas são invariáveis quando termina com S. Palavras que terminam com ão, acrescenta OES, ou S, ou ANS. Olha lá, colchão, colchões, cristão, cristãos, cidadão, cidadãos,
pão, pães. Cuidado, gente, que dá uma confusão isso daqui. Tem umas regras por trás dessas terminações, tem umas regrinhas aqui, mas como a gente não estudou ainda, porque tem relação com os tipos, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas olha com cuidado, principalmente essas palavras, que são palavras muito cotidianas. A gente fala muito algumas delas, e falar errado é muito feio, tá? Palavras terminadas em AL, EL, OL, UL, a gente troca por IS no final. Olha lá, canal, canais, papel, papéis, farol, faróis. Exceção de mal, males, tá? Palavras que terminam em IL. Se ela for oxítona, eu troco IL por IS. Fuzil, fuzis. Brasil, brasis. Tá? Não oxítonas, eu troco por EIS. Fóssil, fósseis. Míssil, mísseis. Réptil, répteis. Ok? Palavras que terminam em N, eu acrescento NS. Olha lá. Homem, homens. Armazém, armazéns. Palavras que terminam com N, eu troco N por NS ou ES. Hífen, hífenes ou hífens. Abdômens, abdômens. Nossa, é tão incomum, mas a gente é muito comum falar, né? Abdômenes, é muito comum, mas abdômens. Mas os dois são aceitos, tá? Importante. Palavras que terminam com X, elas são invariáveis. Clímax, tórax, os tórax. Não, você não vai colocar o tórax, não. O tórax, os tórax, tá? Não tem variação. O próximo de flexão que a gente tem é de grau. Então, no grau, ele pode ter o grau normal, nariz, aumentativo, narigão, diminutivo, narizinho. Eu posso indicar isso de duas formas. Os graus, eles têm dois tipos de graus, né? Eu tenho o grau sintético. Então, quando termina em... eu acrescento alguma coisa no final. Então, por exemplo, ele vai ficar ão, inho, tá? Olha aqui. Casarão, casinha, amigão, amiguinho. Ou ele pode ser analítico. Aí, no analítico, eu acrescento uma palavra. Eu vou lá e coloco uma palavra nela, olha só. Casa grande, casa pequena. Isso que indica o grau dele, se é aumentativo ou diminutivo. É outra palavra que faz isso. E tem outras terminações, né? Aumentativo, boca, bocarra, fogo, fogaréu, festa, festança, copo, copázio, corpo, corpanzil. E no diminutivo, sala, saleta, chuva, chuvisco, lugar, lugarejo, caixa, caixote, tá bom? Vamos praticar? Então vamos lá, vamos praticar. Uns estudantes. Qual que é o gênero disso? Qual que é o número e qual que é o grau? Nananana. Vamos lá. Então, o gênero é uniforme comum de dois gêneros. Por quê? Porque eu uso uma estudante e um estudante, certo? O número tá no plural, óbvio, uns estudantes. Então, tem mais do que uma pessoa lá. Grau, normal. O animalzinho. Gênero, uniforme sobre comum, certo? Sobre comum. Número singular, óbvio, tem um só. E grau diminutivo, zinho, inho. As gatas. As gatas, qual que é o tipo de gênero? Biforme, feminino, ok? Número, plural. E grau, normal. E cachorrão? O cachorrão, gênero, biforme, masculino. Número, singular. E o grau, aumentativo. Beleza? Certinho? Você acertou tudo? Então tá bom. E aí, a lição de casa, Pro? Lição de casa pra vocês. Página 79 e 80, tá bom? Do livro, e a gente corrige na próxima aula. Façam direitinho. Gente, é pra fazer, tá? Tá em casa, é só fazer. Faz a atividade direitinho e a gente corrige na próxima aula. É importante que vocês façam, porque eu preciso ver, entender onde vocês erraram. Qualquer coisa a gente faz algum fórum, alguma coisa do tipo, tá bom? E, gente,
Eu trouxe aqui um versículo bíblico, porque a gente sempre ora no comecinho das nossas aulas, né? Então eu trouxe aqui para vocês. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Eu sei que a gente está passando aí por um momento difícil, às vezes a gente fica um pouco preocupado, né? Por esse momento que a gente está vivendo, tem que ficar dentro de casa, não é legal, fica cansado. Mas vamos confiar que o Senhor vai guardar tudo em perfeita paz. Que a gente pode confiar que Ele vai cuidar da gente. Então vamos pedir a Deus para que nos proteja, né? Para que Ele cuide da nossa família, das pessoas que a gente ama, que o nosso espaço na escola esteja lá em perfeito estado quando a gente voltar, para que a gente possa rever os nossos amigos, rever nossos familiares, né? Então eu vou fazer uma oração para a gente agradecer a Deus por tudo e a gente continua aqui, tá bom? Daí daqui a pouco a gente volta para digestivo. Aliás, daqui a pouco não, vou fazer um outro vídeo para voltar para digestivo, tá? Mas eu vou orar para a gente encerrar a aula. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito, obrigada por essa oportunidade que é de trocar conhecimento através da internet. Obrigada porque o Senhor nos dá saúde, proteja a nossa família, proteja as pessoas que a gente ama, proteja os funcionários, os professores, todos os responsáveis pelo espaço, pela escola que a gente está sempre juntos, que o nosso país consiga sobreviver a toda essa calamidade, que o Senhor possa estar guardando as nossas vidas, nos dê muita, muita paz, te agradecemos por todas as coisas e por tudo que o Senhor faz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Galera, então, até a próxima, tá? Eu vou voltar falando de adjetivos. Um beijo.